Em meio a uma crise, você é daqueles que consegue manter a calma e ajudar todo mundo? Ou você é o primeiro a sair desesperado sem saber o que fazer? Quando alguém necessitado te pede ajuda, você é daqueles que dá esmola e ora pela pessoa, finge que nem viu, ou ignora e ainda fala antes ela do que eu? E quando você se dá conta do caos que é o mundo em que vivemos, você é daqueles que não faz ideia do que poderia fazer, que faria alguma diferença para poder ajudar? Então, talvez você tenha entrado na igreja do caos. É fato que estamos vivendo uma crise global por conta do coronavírus. As pessoas estão com medo da incerteza do amanhã, medo de perderem seus empregos, medo de serem despejados, medo de não terem o que comer, ou até mesmo medo de se infectar e morrer, ou que as pessoas que amam se infectem e morram. Muitas pessoas costumam colocar a sua esperança no dinheiro, na sua saúde, na sua própria força, ou em carros e cavalos, como diz o Salmo 20, verso 7. E você? Onde está a sua esperança? Na continuidade desse texto que eu acabei de citar, o salmista conclui dizendo: mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Se você que tem a verdadeira esperança já acha difícil passar pelas crises da vida, imagina para aquele que não tem essa mesma esperança. Para aqueles que acham que perderam tudo quando tiveram suas finanças afetadas, ou a sua vida balançada por uma crise, ou até mesmo a sua saúde afetada por uma doença, porque a esperança deles estava nessas coisas. E por conta disso, parece que tudo acabou, que não tem mais jeito, que sua vida chegou ao fim. Um pastor amigo meu uma vez me contou que tinha um conhecido que tinha uma empresa que foi à falência. E a sua filha, que não soube viver sem o luxo que estava acostumada, se jogou do prédio onde eles moravam. Claro que é uma história muito triste, mas eu me lembro de, na época que eu ouvi essa história, de ter pensado qual que era a esperança dessa moça. Será que a esperança dela estava em Deus? Essa semana meu pai foi andar de bicicleta, escorregou e caiu, e nós tivemos que levá-lo para o hospital. Naquela hora, o meu maior medo não era a lesão que meu pai fez, porque eu sabia que ele ia se recuperar, mas era de ter que entrar com ele no hospital cheio de pessoas infectadas, num período em que as pessoas estão morrendo por conta do coronavírus. Enquanto eu estava esperando meu pai fazer os exames, eu vi uma moça com um senhor que parecia ser o pai dela entrar no banheiro, levar o pai dela até o banheiro. E aí, assim que o pai dela entrou e fechou a porta, ela começou a chorar, escondida do pai. Eu pensei em chegar para ela e falar alguma coisa, mas falar o quê? Aí eu orei para Deus, perguntando se tinha alguma coisa que eu poderia fazer para ajudá-la, imaginando que o pai dela tivesse recebido um diagnóstico ruim. Mas a única coisa que veio no meu coração naquele momento foi orar por ela e pelo pai dela, para Deus curar, cuidar e salvar aquelas vidas. E a pergunta que fica é: qual é o papel da igreja no meio desse caos? Antes desse episódio do hospital ocorrer, teve um dia que eu estava pensando bastante sobre isso. Qual que era o papel da igreja no meio desse caos, no meio da crise? E perguntando para Deus por que ele tinha colocado essa questão no meu coração. E sem brincadeira, no dia seguinte, uma amigona minha me mandou uma mensagem. E fazia um tempo já que a gente não se falava. E ela me contou que Deus estava incomodando ela para que ela fizesse uma ação social para ajudar algumas famílias que estavam precisando de comida por conta dessa crise. Nesse momento eu não tive dúvidas de que Deus tinha acabado de responder a minha pergunta. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar você para fazer a obra dele. Jesus veio para servir. Em Mateus 20, versículo 28 diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus, que é Deus, veio ao mundo para servir, o que você acha que você deve fazer? Lá em Lucas 22, Jesus disse que o maior entre nós é aquele que serve, como ele mesmo fez. Lá em João 13, do versículo 3 ao 5, diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E depois do 12 ao 17,
Continuou o texto: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, se você ainda tem dúvidas do que poderia estar fazendo em meio ao caos em que vivemos, saiba que você deve servir. Sirva dando comida a quem tem fome. Sirva falando uma mensagem de ânimo a quem se encontra em depressão. Sirva orando para que as pessoas que estão passando por tribulação tenham a oportunidade de reconhecer que a verdadeira esperança é Jesus Cristo e que com isso elas sejam salvas. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus tenha falado com você e que em meio ao caos você reconheça que a única esperança é Jesus Cristo e que você deixe a sua luz brilhar nesse mundo de trevas. Deus abençoe e até a próxima.